relação a talento, pastor Ronaldo, fala pra gente. Talento ou tá veloz? Fala pra gente. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, mergulhando em mim mesmo, eu percebo a furada que eu encontrei, porque eu vou falar depois do pastor Matheus Soares, que falou sobre o mesmo texto. Mas já deixou assim no final. Tá bom. Mas vamos lá, querido, algumas reflexões a respeito da parábola do talento, né? Primeiramente, no versículo 15, ele traz, no Mateus 25, 15, ele nos traz aqui acho que uma chave para compreender essa palavra. Primeiro, a definição de mordomo, né? Mordomo significa, né, dentro daquilo que a Bíblia nos mostra, como alguém que é administrador de algo que não lhe pertence. É como um servo colocado dentro de uma casa para administrar aquilo que é de um patrão, aquilo que pertence a uma outra pessoa, não é? É o servo encarregado da administração de uma casa. Então, essa é uma definição importante. Mas esse versículo 15, ele nos mostra algo interessante. Ele diz que ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Então, eu digo que eu tenho que entender que essa é a chave. Como eu disse, o Johan já falou, o pastor Matheus ministrou muito bem, né, e explicou muito bem isso pela manhã, né? Mas a ideia é que, na verdade, todos recebem um dom, todos recebem um talento, todos recebem algo para ser administrado, para ser gerido, não é? E esse dom ou essa capacitação, de acordo com o texto bíblico, elas têm um propósito, o serviço e a expansão do reino. Não é? Quando nós estamos aqui nesse capítulo 25 de Mateus, na verdade, Jesus já vem numa batida lá no capítulo 24, nos capítulos que antecedem, nos textos que antecedem essa parábola do talento, ele está falando sobre, ou ele continua falando sobre o ensino, sobre a sua vinda. Então, ele está falando sobre aquilo que vai acontecer quando ele tiver chegado. E, em determinado momento, quando ele fala de talentos aqui, algumas pessoas tendem a pensar simplesmente no aspecto econômico da coisa, o aspecto financeiro, o aspecto de pecúnia, né, de grana que é envolvido nisso. Mas quando a gente fala de talentos aqui, esse texto está falando para a gente não só de dinheiro, está falando de bens, está falando de conhecimento, está falando de tempo, está falando de tudo aquilo, né, de qualquer coisa que vem de Deus. Por quê? Na verdade, tudo vem de Deus. E Coríntios nos diz que nós somos despenseiros disso. Diz, convém que esse tesouro seja posto lá em vaso de barro, para que a excelência do poder seja da parte dele e não da nossa. Então, tudo é para o serviço do reino, tudo é para a glória de Deus. Quando nós pensamos, então, no que diz respeito ao talento e serviço no reino de Deus, nós temos que imaginar a prática dessa boa mordomia. Se tudo pertence a Deus, ora, todos nós deveremos prestar contas a Deus de tudo aquilo que tivermos feito, né? Se tivermos feito de maneira excelente ou negligente. A escolha é que vai determinar o tipo de recompensa que iremos receber. Se tivermos trabalhado com excelência para fazer o seu reino crescer, para fazer avançar a causa do reino, com certeza seremos beneficiados e beneficiaremos a outros. Porém, se lidarmos de maneira negligente com esse talento, né, com certeza, a nossa vida, os nossos bens, aquilo tudo que pertence, né, ao Senhor, quando tivermos que prestar conta, será requerido de nós, né, lá no tribunal de Cristo. E aí nós vamos receber de acordo com, né, a Bíblia diz que o fogo ele vai revelar se aquilo que fizemos, a obra é de ouro, se é de prata, se é de pedras preciosas, de madeira, né? Então, esperamos, na verdade, a gente espera que no final da nossa lida, da nossa carreira, que está proposta aqui, quando estivermos diante lá do nosso patrão, né? Aquele a quem devemos dar contas, que as nossas obras se revelem como algo que vale a pena, que valeu a pena ter sido feito.
para que a gente não tenha corrido e desperdiçado a nossa vida e o nosso tempo em vão. Então, talento, quando a gente fala sobre talento no reino de Deus, é tudo aquilo que Deus nos dá segundo a nossa capacidade. E achei interessante quando se fala isso, quando o pastor chamou a atenção aqui para uma coisa interessantíssima. Nem todo mundo vai ter 5 talentos. Eu estou aqui do lado de pessoas que têm 6, né? 6 ou mais até, né? Mas nem todo mundo vai ter 5 talentos, mas todo mundo, pelo menos um, terá. E esse mesmo, e é interessante que também a recompensa que é dada pelo Senhor é proporcional. Não é porque aquele granjeou 5 e aquele ganhou 2 que ele ganhou menos. Eles ganharam proporcionalmente aquilo que produziram. E talvez a maior satisfação que exista, né, além de ser recebido no céu, é ser recompensado por Cristo por aquilo que fizemos aqui. Então, os seus dons, os seus talentos, tudo é para serviço do reino. Então, empregue ele da melhor maneira, faça da melhor maneira, né, que você possa ter em mente aquela... Eu ia fazer meu momento aqui de cantor, né, mas não vou... Mas eu me lembro do Lázaro, quando dizia, a minha vida é do meu mestre, meu coração é do meu mestre, tudo que temos é do mestre. Então, se é do mestre, que nós possamos cuidar da melhor maneira possível. A gente pode ilustrar isso, mais ou menos, quando... um exemplo, né? Eu não tenho muito cuidado, às vezes, com nós, né? A maioria de nós, né? Às vezes não temos muito cuidado com os nossos próprios bens. A gente não lida com um carro emprestado de alguém como a gente lida com o nosso próprio carro, não é? Então, a gente tem que imaginar isso, que os talentos não nos pertencem, os dons não pertencem, a nossa vida não nos pertence, nós somos apenas depositários fiéis, mordomos daquilo que Deus nos entregou. Então, esses talentos eles devem ser trabalhados, eles devem ser desenvolvidos, visando sempre a multiplicação, visando sempre o crescimento, o desenvolvimento. E aí você deve pensar o seguinte, que a paixão, ela fortalece esse seu talento. Se você entregou alguma coisa ou recebeu de Deus alguma dádiva, algum dom, algum talento, receba isso com paixão, se apaixone por ele, se enamore desse talento, faça dele um ideal de vida, que esse talento ele tenha um foco, que você possa aplicar um foco, né, nesse talento, que você possa entender que a prática desse talento na sua vida aguça esse talento, né, aguça esse dom, faz com que esse dom se desenvolva de uma maneira ainda melhor. A perseverança, ela sustenta esse seu talento. Continue perseverando, fazendo aquilo que é de melhor com o que você tem em suas mãos, enquanto não tem condições melhores de fazê-lo. Quando tiver condições de fazê-lo, faça ainda melhor. Empregue o seu talento da melhor maneira. E acredite, o caráter sustenta esse talento. Se nós temos um talento, acredite que muito mais até importante do que o talento é o caráter que o sustenta. O caráter protege esse talento. Não adianta você ter carisma e não ter caráter. Não adianta você ter talento e não ser aprovado, né? E não ser um obreiro aprovado. É isso. Talento é algo que Deus nos dá para que a gente possa administrar da melhor maneira possível, segundo as diretrizes dele, segundo o querer dele, segundo, né, a maneira como ele determina que nós o façamos. Não é simplesmente a pessoa achar que o talento que recebeu é um dom e nada, é um dom meu e... Não, acredite, tudo que temos vem de Deus e deve ser direcionado para Ele. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.